Você já imaginou alguém mais sábio que o rei Salomão? O homem que recebeu de Deus uma sabedoria tão extraordinária que reis e rainhas atravessavam desertos apenas para ouvir suas palavras. Aquele cuja fama encheu Jerusalém de riquezas e cuja mente foi considerada a mais brilhante de toda a terra. Mas um dia, um homem simples, nascido em uma pequena cidade chamada Nazaré, declarou algo que chocou todos os que estavam ouvindo. Ele disse: "Aqui está quem é maior do que Salomão. Quem poderia fazer uma afirmação tão ousada? Não era um rei com coroa de ouro. Não comandava exércitos. Não possuía palácios. Era Jesus." E quando ele começou a falar, algo extraordinário acontecia. Pescadores ficavam maravilhados. Multidões se reuniam apenas para ouvir uma frase. E até os maiores mestres da lei ficavam sem resposta diante da sua sabedoria. Certa vez tentaram colocá-lo em uma armadilha. Trouxeram uma mulher acusada diante dele e perguntaram o que deveria ser feito. Todos esperavam um erro. Mas Jesus simplesmente disse: "Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra." E um a um, as pedras começaram a cair no chão. Que sabedoria era essa? Capaz de calar acusadores e transformar corações e revelar a verdade de Deus? Hoje vamos entender algo profundo. A sabedoria de Jesus não era apenas humana. Era a própria sabedoria de Deus entre os homens. E talvez, quando você ouvir o que ele ensinou, perceba que nunca houve e nunca haverá alguém mais sábio do que ele. A sabedoria de Jesus transcende o tempo e a cultura, oferecendo princípios universais para uma vida plena e significativa. Seus ensinamentos, registrados nos evangelhos, não são meramente preceitos religiosos, mas um guia prático para a conduta humana, a ética e a compreensão do propósito divino. Neste vídeo, vamos explorar os pilares dessa sabedoria, destacando sua relevância e aplicação nos dias atuais. Vamos apresentar os fundamentos da sabedoria de Jesus, a origem divina da sabedoria. Jesus é apresentado nas Escrituras como a própria encarnação da sabedoria divina. Sua compreensão profunda da natureza humana e de Deus não provinha de estudos acadêmicos convencionais, mas de sua íntima relação com o Pai. A sabedoria de Jesus é, portanto, uma sabedoria revelada, que aponta para uma verdade maior e eterna. Os ensinamentos de Jesus foram proferidos em um contexto judaico do primeiro século, marcado por tradições religiosas, leis mosaicas e expectativas messiânicas. Compreender esse pano de fundo é crucial para apreender a profundidade e o impacto de suas palavras, que muitas vezes desafiavam as normas estabelecidas e propunham uma nova perspectiva sobre a lei e a graça. Veremos os pilares da sabedoria de Jesus: a Carta Magna do Reino, o Sermão da Montanha, registrado em Mateus 5:7, é considerado o cerne dos ensinamentos éticos de Jesus. Nele, Jesus apresenta uma série de princípios que invertem os valores mundanos e estabelecem um novo padrão para a vida no reino de Deus. Os principais pontos incluem as bem-aventuranças, Mateus 5:3-12. Declarações que exaltam virtudes como humildade, mansidão, justiça e misericórdia, prometendo bênçãos espirituais àqueles que as praticam. A lei e os profetas, Mateus 5:17-48. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la e dar-lhe um significado mais profundo, focando na intenção do coração e não apenas na observância externa. O amor aos inimigos, Mateus 5:43-48. Um dos ensinamentos mais radicais, que desafia a retribuição e promove o amor incondicional, mesmo àqueles que nos perseguem. A oração, o jejum e a esmola, Mateus 6:1-18.
Instruções sobre a prática religiosa com sinceridade e discrição, evitando a hipocrisia e buscando a aprovação de Deus, não dos homens. Não andeis ansiosos, Mateus 6, 25, 34. Um convite à confiança na providência divina, priorizando o reino de Deus e sua justiça acima das preocupações materiais. As parábolas, ilustrações da verdade divina. Jesus utilizava parábolas, histórias curtas e alegóricas, para comunicar verdades espirituais complexas de forma acessível e memorável. Algumas das parábolas mais significativas incluem a parábola do semeador, Mateus 13, 3 ao 9. Ilustra as diferentes reações das pessoas à mensagem do reino de Deus, dependendo da condição de seus corações. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 ao 37. Define o verdadeiro significado do próximo e a importância da compaixão e do serviço desinteressado. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 ao 32. Revela o amor incondicional e o perdão de Deus para com aqueles que se arrependem e retornam a Ele. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, Mateus 13, 44 e 46. Enfatiza o valor supremo do reino de Deus e a disposição de sacrificar tudo para obtê-lo. Ensinamentos sobre o amor, o perdão e a justiça. Central à sabedoria de Jesus é a ênfase no amor ágape, que se manifesta no amor a Deus e ao próximo. O perdão, tanto o concedido quanto o recebido, é um tema recorrente, essencial para a reconciliação e a cura. A justiça, na perspectiva de Jesus, vai além da retribuição legalista, buscando a restauração e a equidade para os marginalizados. Em um mundo complexo e muitas vezes polarizado, os ensinamentos de Jesus oferecem um contraponto poderoso. Sua sabedoria desafia o individualismo, o materialismo e a busca desenfreada por poder, propondo um caminho de serviço, humildade e amor ao próximo. A relevância de sua mensagem reside em sua capacidade de transformar vidas e sociedades, promovendo a paz e a justiça. A sabedoria de Jesus não é apenas para a salvação individual, mas também para a transformação social. Ao viver de acordo com seus princípios, os indivíduos podem impactar suas comunidades, promovendo a reconciliação, a solidariedade e a dignidade humana. A prática do amor e do perdão pode quebrar ciclos de violência e construir pontes entre diferentes grupos. A sabedoria de Jesus é um tesouro inesgotável, que continua a inspirar e guiar bilhões de pessoas ao redor do mundo. Seus ensinamentos, expressos no Sermão da Montanha e nas parábolas, oferecem um modelo de vida que transcende as barreiras do tempo e da cultura. Ao buscar compreender e aplicar essa sabedoria, podemos encontrar um caminho para a verdadeira paz, propósito e plenitude. Agora me diz o que torna alguém verdadeiramente sábio. Não é apenas conhecimento, não é apenas experiência. Existe uma sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria tem um nome: Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 24, que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, tudo o que é perfeito, justo e eterno está nele. Jesus não apenas ensinava sabedoria, ele era a própria sabedoria em ação. Quando todos queriam condenar, ele demonstrava misericórdia. Quando todos buscavam poder, ele ensinava serviço. Quando todos se perdiam em palavras, ele revelava verdades eternas com poucas frases. Jesus enxergava além do natural. Ele via o coração. Ele discernia intenções. Ele respondia não apenas ao que era dito, mas ao que estava escondido. Essa é a mente de Cristo. Mas a pergunta é: como nós, seres humanos, podemos ter essa mente? A resposta está na própria palavra. Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, não é impossível. É um chamado.
Ter a mente de Cristo começa com uma transformação interior. Em Romanos 12:2 declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa trocar pensamentos humanos por pensamentos espirituais. Trocar orgulho por humildade. Trocar impulsividade por discernimento. A mente de Cristo é humilde. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus se esvaziou, assumiu forma de servo e se humilhou até a morte. A verdadeira sabedoria não se exalta, ela se rende à vontade do Pai. A mente de Cristo também é obediente. Jesus disse: eu não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ter a mente de Cristo é viver em dependência de Deus, é buscar direção antes de agir, é ouvir antes de falar. A mente de Cristo é cheia de amor. Ele perdoou na cruz, ele acolheu pecadores, ele restaurou os quebrantados. Sabedoria sem amor não é sabedoria divina. E como desenvolver essa mente na prática? Primeiro, intimidade com Deus. Jesus sempre se retirava para orar. Se até ele precisava desse tempo, quanto mais nós. Segundo, alimentar-se da palavra. A mente é moldada pelo que você consome. Quanto mais você mergulha na palavra, mais você pensa como Cristo. Terceiro, obediência diária. Não é sobre grandes decisões, mas sobre pequenas atitudes constantes. Perdoar quando é difícil. Amar quando não é recíproco. Confiar quando tudo parece incerto. É aí que a mente de Cristo é formada. E existe uma promessa poderosa. Quando você começa a pensar como Cristo, você começa a viver como Cristo. Você ganha discernimento. Você tem paz em meio ao caos. Você toma decisões guiadas por Deus. Você deixa de ser dominado pelas circunstâncias e passa a viver guiado pelo Espírito. A sabedoria de Jesus não é apenas algo para admirar, é algo para viver. Hoje, Deus está te convidando a uma transformação. Não apenas mudar atitudes externas, mas renovar sua mente. Se você deseja viver isso, comece agora. Feche seus olhos e diga: Senhor, transforma a minha mente. Eu quero pensar como tu pensas. Eu quero viver como Jesus viveu. Me ensina a andar em tua sabedoria. Porque quando você recebe a mente de Cristo, você não apenas muda sua vida, você passa a refletir o próprio céu na terra. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa renovar a mente. E continue buscando a Deus, porque a verdadeira sabedoria começa nele. Ele reina